a cada 4 famílias do Brasil sofre com a falta de comida. E você vai ver também. Reforma tributária pode reduzir impostos de remédios e produtos da cesta básica. Petrobras decide pagar metade dos dividendos extras para os acionistas. Vacinação contra a dengue é ampliada para mais 625 cidades. E no quadro de direito do consumidor, os cuidados para contratar um carreto. O barato pode custar caro. Tudo isso você confere a partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, segundo o IBGE, 1 em cada 4 famílias brasileiras não teve comida suficiente ou adequada na mesa em 2023. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Segurança Alimentar 2023, aponta que a fome esteve presente em 3.200.000 residências brasileiras no ano passado, o que equivale a quase 28% das famílias entrevistadas. No total, cerca de 64 milhões de pessoas viviam nessas residências, sendo 12 milhões em uma situação ainda mais dramática. Outros 8.600.000 beiravam a fome. Apesar dos dados alarmantes, a quantidade de lares com segurança alimentar aumentou nos últimos anos. Na pesquisa anterior, referente ao período entre 2017 e 2018, havia segurança alimentar em pouco mais de 63% dos lares. Agora, o percentual é de cerca de 72%, índice que é o segundo melhor da série, atrás apenas de 2013. Esse é o 5º levantamento que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística produz. Segundo o IBGE, os motivos para essa melhora têm relação com fatores como investimento em programas sociais, recuperação econômica e preço dos alimentos. O Instituto, que é responsável pela pesquisa, classifica a insegurança alimentar em 3 níveis: leve, moderada e grave. Já a segurança alimentar é classificada como acesso pleno e regular aos alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. A faixa etária mais vulnerável é a de crianças de até 4 anos de idade. Pouco mais de 37% delas viviam em lares com algum tipo de insegurança alimentar. As regiões Norte e Nordeste são as mais atingidas pela fome. Já o Sul e o Sudeste sofrem menos os impactos da insegurança alimentar. E para falar mais sobre esse assunto tão importante, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso entrevistado é o Eduardo Lustosa, ele que é nutricionista. Boa noite, Eduardo Lustosa. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite, boa noite. E a pesquisa mostra aí que a falta de comida afeta principalmente as crianças de 0 a 4 anos de vida. As consequências dessa alimentação ou dessa falta de alimentação adequada ficam para a vida toda, Eduardo? Bom, com toda certeza. Essas crianças que têm esse prejuízo, alimentar, isso pode impactar diretamente no crescimento dessas crianças, no lado cognitivo, no raciocínio, na performance muscular, né? Então, uma criança que não se desenvolveu, que não cresceu, ela vai levar essa sequela de não crescimento pro resto da vida. Isso, posteriormente, vai prejudicar muito, tanto no trabalho, quanto mesmo no dia a dia, para fazer atividades básicas, para pegar uma sacola, e principalmente na base do envelhecimento, né? Como não teve uma boa formação inicial, o envelhecimento também vai gerar muito mais doenças posteriormente. Eduardo, um alerta muito importante que você acaba de fazer. E, aliás, esse prejuízo acaba sendo para todo o país, não é mesmo? Com a falta de uma alimentação adequada, a força de trabalho e até o sistema de saúde também acabam sendo afetados, não é, Eduardo? Com certeza.
à medida que a população vai se tornando cada vez mais distribuída, né, até para os serviços que hoje você tem uma necessidade maior de mão de obra, que seria o serviço da construção civil, por exemplo, se você pegar uma pessoa distribuída, ela não tem capacidade física de fazer aquele serviço mensal, né? Então, quando você pegar essa parte da insegurança alimentar, isso vai gerar desemprego, vai gerar doença, vai gerar falta de conforto no trabalho, né? Então, consequentemente, isso acaba acarretando um acúmulo de mais pessoas desempregadas ou dependentes de programas sociais, né? Então, infelizmente, isso acaba tendo um impacto muito grande para a parte econômica do país. Tá certo, então a gente lamenta, é claro, e espera que essa pesquisa ou os resultados dela sirvam para estimular aí novas políticas públicas. Nós acabamos de conversar com o Eduardo Lustosa, ele que é nutricionista. Muito obrigado pela sua participação, Eduardo. Muito obrigado, eu. Grande abraço. Olha só, o projeto de reforma tributária entregue pelo governo ao Congresso prevê a diminuição na cobrança de impostos dos produtos da cesta básica e também nos preços dos remédios. Confira. A proposta do governo, feita em conjunto com os estados, é de reduzir o número de produtos da cesta básica nacional e cobrar menos impostos. A cesta básica contém os itens básicos para atender às necessidades de uma família. Poderão ser incluídos também produtos para limpeza e higiene pessoal. O projeto propõe que sejam priorizados os alimentos que são consumidos pelos mais pobres. Atualmente, a cesta básica definida pelo governo contém 745 alimentos que são beneficiados com a desoneração de tributos federais. Entre eles, salmão, bacalhau e queijos como ricota e provolone, que não são consumidos pela população da baixa renda. O projeto prevê que a nova cesta tenha 15 produtos com impostos zerados, como arroz, feijão e pão. Outros 14 bens e serviços terão redução de 60% na alíquota geral. A lista inclui, entre outros, serviços de educação e de saúde e medicamentos. No caso dos remédios, é exigido o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ou a produção por farmácias de manipulação. Vamos falar de saúde agora. O Ministério da Saúde anunciou hoje que mais 625 cidades em 6 estados vão receber a vacina contra a dengue a partir de amanhã. Os municípios estão distribuídos em Alagoas, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Sul, Piauí e Mato Grosso. A nota técnica com os detalhes da distribuição deve ser publicada hoje. Com a ampliação das doses, a vacina da dengue será aplicada em 25 unidades da federação, com um total de 1.330 municípios. E dessa vez, cerca de 986 mil doses do imunizante serão distribuídas. O Ministério da Saúde divulgou uma nota alertando que ainda em meio à tendência de queda e estabilização da doença, em diversos estados, é necessário que as pessoas se conscientizem que muitas ainda vão adoecer, mas que os óbitos poderão ser evitados. A Câmara Técnica de Imunizações do Ministério da Saúde decidiu liberar as vacinas com vencimento até o dia 30 deste mês para pessoas de 4 a 59 anos de idade. Contudo, a pasta reforçou a priorização entre o público de 10 a 14 anos, para os quais já estavam liberadas as doses desde o início de março. E um relatório da Anistia Internacional sobre Direitos Humanos mostra dados da violência policial em todo o mundo e, infelizmente, com destaque negativo para o Brasil. O documento contém análises de 156 países e dedica cerca de 5 páginas aqui para o Brasil. Dificuldades da população em acessar direitos básicos, demora na demarcação de terras indígenas e, principalmente, a violência policial foram alguns aspectos que a ONG da Anistia Internacional abordou no relatório. De acordo com a organização, pessoas são prejudicadas de maneira desproporcional por conta de uma série de operações policiais que acontecem na periferia e em favelas brasileiras. Segundo o documento, 394 pessoas foram mortas durante ações policiais na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, apenas no período de julho a setembro de 2023. O relatório relembrou que em outubro do ano passado, os 120 mil habitantes do complexo da
da Maré, na zona norte do Rio, foram afetados por 6 dias de ações das forças de segurança. Na ocasião, cerca de 3 mil consultas médicas deixaram de acontecer e mais de 17 mil estudantes tiveram as aulas suspensas. O Conselho cita também a morte de crianças e adolescentes, mencionando o óbito de Tiago Flauzino, de 13 anos, que foi baleado durante uma operação da Polícia Militar na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, e de Eloá Passos, de 5 anos, também morta durante uma troca de tiros no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. Na ocasião, a criança estava dentro de casa. A Anistia Internacional menciona ainda que o Brasil possui uma das maiores desigualdades do mundo, o que gera uma série de violações de direitos, principalmente em relação a negros e às mulheres. E veja a seguir, no quadro Direito do Consumidor, nós vamos mostrar os cuidados para contratar um carreto. O barato pode sair muito caro. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, os acionistas da Petrobras decidiram em Assembleia Geral, nesta quinta-feira, distribuir 50% dos lucros da estatal, ou seja, cerca de 22 bilhões de reais. O Conselho de Administração da Petrobras já tinha dado o aval e permitido o pagamento de metade dos dividendos extraordinários proposto pela diretoria e encaminhado à Assembleia de Acionistas. Na reunião da semana passada, o Conselho entendeu que fatores como a alta no preço do petróleo aumentaram a capacidade de financiamento dos projetos da estatal. Com a decisão desta quinta-feira, o Tesouro Nacional deve receber pelo menos 6 bilhões de reais para reforçar o caixa da União. A Assembleia ainda deve analisar a renovação do Conselho de Administração da estatal. O nome do secretário executivo adjunto de Fazenda, Rafael Debeux, indicado por Fernando Haddad, já é dado como certo que será aprovado. Ele deve substituir o conselheiro Sérgio Rezende, indicado por Lula. Na presidência do Conselho, Pietro Mendes, escolha de Alexandre Silveira, deve continuar. Os dividendos são uma parcela do lucro da empresa que é repartida entre os acionistas. Os extraordinários são aqueles pagos além do mínimo obrigatório, ou seja, a empresa não tem que pagá-los necessariamente. Inicialmente, os conselheiros da estatal indicados pelo governo eram contrários à distribuição dos dividendos. O presidente Lula chegou a vetar a liberação dos valores, seguindo posições dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E toda quinta-feira é dia do quadro de Direito do Consumidor aqui no Jornal das 18h30. E nós vamos mostrar agora um vídeo que viralizou nas redes sociais nos últimos dias e chama a atenção porque é uma modalidade de transporte de carga bastante comum no Brasil, o carreto. Mas o serviço barato pode sair muito caro para o consumidor. Tem coisa que a gente só acredita vendo e quando a gente vê, não acredita. É o caso da história do seu Antônio Pereira da Silva, mais conhecido como Antônio Cabeludo. Um vídeo dele viralizou na internet após ser compartilhado pelo ator norte-americano Will Smith. E o motivo vocês vão ver agora. Há 20 anos ele faz carretos com uma moto de pequeno porte e leva de tudo. Geladeira, sofás, armário e fogão. Tudo por R$20 e sem perder o equilíbrio. Seu Antônio mora na pequena cidade de Cariús, no sertão do Ceará, onde é conhecido por todo mundo. Afinal, já rodou por todo lugar, seja asfalto, terra ou até mato. Eu conversei com o seu Antônio, que contou um pouco mais dessa história. Acompanhe. Quais são os cuidados que você tem ao realizar esse tipo de serviço? Quando é guarda-roupa que é de 2 metros de largura, que nem esse agora que viralizou, aí eu tenho os horários certos. 6 horas da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde. Aí não tem movimento nenhum, aí vem uma pessoa olhando, quando vem um caminhão, eu reto um pouco da estrada, aí o caminhão passa e eu vou embora. Agora, em termos de segurança, de eu segurar com o braço, é tranquilo, geladeira, sofá, armário. Só o que é mais dificultoso, o guarda-roupa, porque é 2 metros
2,30 m de largura. E qual que é a reação dos seus clientes? Eles confiam no serviço? Tem vídeo aí que tem vez que o cliente mora longe, eu jogo o cliente dentro do guarda-roupa e levo também, dentro da geladeira. Qual foi o objeto mais difícil, mais desafiador para você transportar? Foi 4 geladeiras de uma vez só. É importante lembrar que o transporte de cargas sobre motos precisa seguir regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. E, segundo a regulamentação, esse transporte deve ser feito utilizando baú, bolsas ou caixas. O motociclista não pode transportar materiais ou equipamentos com tamanho superior ao veículo. E mesmo fora desse padrão, seu Antônio diz que nunca sofreu um acidente. Agora o milagre maior não é isso. 20 anos sem nenhum acidente, né? Nós vamos ouvir agora o doutor Leonardo Girundi, que vai falar também sobre esse assunto. Boa noite, doutor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Uma satisfação, uma grande alegria estar aqui com vocês. E, doutor, a gente acabou de ver aí a história do seu Antônio e um personagem pitoresco, né, que viralizou aí nas redes sociais. Até o Will Smith, o famoso ator, acabou compartilhando esse vídeo. Mas, por trás de todo esse bom humor, essa simpatia, é importante a gente lembrar que tem essa responsabilidade. É preciso ter atenção e respeitar as regras para fazer esse tipo de transporte, né, doutor? É verdade. Ao ver o vídeo, a sensação que nós temos é que o caso não é nem real, né? E no fundo, temos, apesar do respeito de um brasileiro como ele, que representa bem o estilo brasileiro de trabalhar, ter boa intenção de fazer o serviço, receber o seu dinheiro e manter a sua casa, existem limites claros na lei que estão sendo respeitados. Então, não é possível, não é permitido fazer o carreto desse jeito. O CONTRAN tem regras específicas. Moto só pode carregar dentro do baú, né? Mas o transportador nem sequer usa capacete. Vamos ficar preocupados com o tamanho do baú? Então, é engraçado pensar nisso. Tá certo. E, doutor, serve como lição para outras pessoas do Brasil todo que precisam fazer uma mudança ou precisam transportar algum objeto, algum móvel de casa e acabam se preocupando mais com o preço que vão pagar do que com a segurança. Então eu peço que o senhor faça algumas recomendações para essas pessoas que precisam contratar um carreto. Perfeito, Kleber. A primeira coisa que nós devemos lembrar e pensar é que existem regras claras de transporte, existem leis para isso. Então, tem regras que empresas que podem transportar de um estado para o outro, do município para o outro, e tamanho que pode transportar. Então, não é qualquer tipo de veículo. Tem tamanho de carro, que pode, caminhonete, não pode ter um limite de peso excedente. E lembrando que todas e quaisquer regras que são descumpridas, a pessoa assume ali a responsabilidade para si. Inclusive em relação a crimes, né? Em relação a acidentes. No caso desse, um acidente cai, um objeto em cima de uma pessoa morre, um animal morre. Os riscos, quer dizer, você está assumindo o risco sobre si e esse entra aí no eventual dolo em relação ao crime. Então isso é muito importante analisar. O que deve fazer? Lembrar sempre que nós temos que analisar o contrato. Então se você vai fazer um carreto ou uma mudança maior, busque um contrato que deixe claro tudo que tem. Faça um relatório daqueles bens que estão sendo transportados, porque a maior queixa que existe são danificações nos bens do transporte. E, se você tem capacidade financeira, não faça esse serviço sem ter o seguro para o transporte. É a forma mais segura para você também. Tá certo, doutor. Mais uma vez, muito obrigado aí por essa análise. E hoje, em especial, além da lei técnica, do rigor da lei que o senhor sempre enfatiza, viu o lado humano, né, de um brasileiro que busca a sua sobrevivência, e eu parabenizo por essa bela abordagem. Nós acabamos de conversar com o doutor Leonardo Girundi, que é especialista em defesa do consumidor. E olha só, toda quinta-feira ele está aqui no Jornal das 18h30 para ajudar você com algum problema com produtos ou serviços. Você que nos assiste aí e tem algum problema, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O número é DDD 11 99 224 7760. Muito obrigado, doutor. Uma ótima noite e sempre um privilégio estar com vocês. Grande abraço.
E olha só essa história, o funcionário mais velho do mundo completou 102 anos e 86 deles foram dedicados à mesma empresa. Ele mora em Santa Catarina e ganhou até uma festa surpresa dos colegas de trabalho. Walter Hortemann, o funcionário mais antigo do mundo, com impressionantes 86 anos de empresa, foi homenageado com uma festa surpresa pelo seu aniversário de 102 anos. Colegas de trabalho foram até a casa do idoso na última sexta-feira em Brusque, no Vale do Itajaí. Ele se afastou recentemente das suas atividades na tecelagem Renoxville devido a problemas de visão. Walter é detentor do recorde mundial do Guinness World Records pela mais longa carreira na mesma empresa. Em janeiro deste ano, enquanto ainda estava de suas férias, Walter celebrou o marco de mais um ano de trabalho, estabelecendo a marca de 86 anos na mesma empresa. A primeira vez que Walter conquistou esse título foi em 2018, quando, ao quebrar o recorde que até então era de um americano e foi certificado pelo Guinness World Records como o detentor da mais longa carreira em uma mesma empresa. A convicção de Walter é de que a rotina nos mantém vivos e úteis. Segundo a empresa, a comemoração do aniversário não foi apenas um momento de reconhecimento pessoal, mas também uma celebração da persistência e da paixão pelo trabalho. Parabéns para ele, então. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido você agora a acompanhar o SOS da Fé. Boa noite e até amanhã.